Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao Pipoca, como sempre com muitas dicas imperdíveis para vocês. Lembrando que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos aqui pela nossa equipe. E hoje a minha primeira dica, na verdade, é uma dica 2 em 1. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Uma história escabrosa contada sob 2 pontos de vista. Há quase 20 anos aconteceu um dos crimes que mais chocou o Brasil. O assassinato brutal do casal Richthofen pela sua filha Suzane e seu namorado Daniel. Um crime que causou grande comoção nacional e gerou muita polêmica, ainda gera muita polêmica. Uma menina rica que tinha tudo na vida e resolveu virar rebelde sem causa e assassinar seus pais de uma forma hedionda. E ela posteriormente foi comprovada pelos psiquiatras como psicopata, uma pessoa totalmente desprovida de empatia pelo próximo, compaixão, uma manipuladora, cruel e mentirosa. É bom a gente salientar 3 pontos a respeito dos filmes. Os filmes de forma alguma fazem apologia ao crime. Glamorizam os criminosos ou romantizam aqueles crimes horrendos. Muito pelo contrário, ambos os filmes os mostram como bandidos que são e como crimes hediondos que foram. Nem a Suzane, muito menos os irmãos Cravinhos, receberam 1 centavo sequer pelos filmes. Isso porque os roteiros foram baseados nos depoimentos dados em juízo, que são de domínio público. Quando eu vi os trailers pela primeira vez, um pouco antes da pandemia começar, eu achei bem toscos. Eu falei, lá vem bomba, esses filmes devem ser péssimos. Mas, talvez pelas expectativas tão baixas, eu me surpreendi. Eu classifico ambos como filmes medianos, que valem muito a pena assistir. Agora, quase 1 ano e meio depois, ao invés de serem lançados no cinema, eles foram lançados no serviço de streaming da Amazon. O formato de contar uma história sob 2 pontos de vista, da Suzane e do Daniel, é ótimo, porém foi desenvolvido de forma um pouco pobre e superficial. Um crime desse tem um potencial gigantesco, daria uma produção hollywoodiana sensacional. Porque, afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma psicopata do quilate de Suzane envolvida num dos crimes mais famosos que aconteceram aqui no Brasil. Um filme é a história contada sob a visão da Suzane Richthofen e o outro sob a visão do Daniel Cravinho, seu namorado. Claro que um passa o tempo todo jogando a culpa no outro, se fazendo de vítima, a fim de escapar da pena bem pesada que viria depois. Já que os roteiristas se basearam nos depoimentos dos assassinos, o caso já transitou em julgado, já acabou e os 2 já foram condenados, as versões de ambos poderiam ter sido confrontadas com a das outras testemunhas. Tinha muito conteúdo, muito material para isso. E com isso, o roteiro teria ficado muito mais rico e não foi o que aconteceu. A gente só tem os testemunhos da Suzane e do Daniel. E também tornaria a história passível de mais conclusões por parte do espectador. Afinal, na vida real, aconteceram muitas reviravoltas e tinham muitas contradições, o que não aconteceu no filme. Afinal de contas, quem ofereceu maconha para quem? O Daniel para a Suzane ou a Suzane para o Daniel? A Suzane dava dinheiro para o Daniel porque queria ou ele que pedia para não se sentir constrangido a hora que chegava a conta? O pai da Suzane era aquele tirano horroroso que ela pintava? As interpretações da Carla Dias, do Leonardo Bittencourt, são um pouco caricatas, mas eu acho que pra trama cabe bem, porque eles vivem chapadões assim de maconha, de álcool e sonhando com a morte dos pais da Suzane, com o dia que eles poderiam desfrutar do paraíso, da mansão, da piscina e viver numa festa sem fim. A superficialidade com que são tratadas as versões não tira o apelo do longa, que mostra muito bem a relação tóxica entre Suzane e Daniel. Era muito tóxica e ambos eram bandidos. Ali ninguém era santo, ninguém convence alguém a assassinar os próprios pais se já não tiver aquela sementinha da maldade lá dentro. Você já tem que ter má índole para ser convencido a cometer um crime bárbaro como foi esse. Os produtores recomendam que a gente assista primeiro O Menino que Matou Meus Pais e depois A Menina que Matou os Pais.
Ambos estão no catálogo da Amazon Prime, eram para ter sido lançados em março de 2020. Ficaram engavetados por causa da pandemia e agora já foram direto para o serviço de streaming. Valem muito a pena ver. Eu preciso de você aqui. Agora você me entende? Agora a gente vai para o intervalinho comercial e no próximo bloco eu volto com uma super dica, um filme bem sessão da tarde. Até já!